Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 4. Vamos continuar os nossos estudos lá em Gênesis, agora no capítulo 4. Algumas pessoas me perguntaram se eu vou expor Gênesis inteiro, ficar uns 10 anos expondo Gênesis. Não vou expor Gênesis inteiro. Eu vou até o capítulo 13, provavelmente. Capítulo 12, 13. Então já estamos por volta quase da metade. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16, a história de Caim e Abel. Diz o seguinte, as escrituras. Eu peço que você não feche a sua Bíblia para a gente poder ir retornando a ela ao longo da noite. Gênesis 4:1 diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. E então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, e ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então disse-lhe o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procurares bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Diz Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está o seu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito, pois sobre a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás a ele a sua força. Será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Então o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E tirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conduza através da tua palavra, que ela possa ser compreendida em todas as suas dimensões, a sua aplicabilidade, a sua força de transformar as nossas vidas, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ontem eu estava passando os olhos num livro de um professor meu lá da Holanda sobre plantação de igrejas na Europa ou no Ocidente secularizado. E ele começa falando sobre como que plantar igrejas nesse ambiente é a mesma coisa que plantar uma plantinha mesmo num terreno muito árido, sem condições para isso, e só aconteceria se fosse por dois motivos. Ou você precisaria ficar regando e colocando adubo o tempo inteiro naquilo lá, até que aquela planta pudesse se desenvolver. E aí ele fala que isso, do ponto de vista de plantação de igreja, é inviável, você ficar colocando recursos artificialmente para manter aquela igreja. Ou então, se você entende as condições do solo e vagarosamente vai se adaptando e etc. E aí eu fiquei pensando como que muitas vezes a gente, quando escuta relatos, quando nós escutamos os relatos dos nossos missionários aqui a respeito do que está acontecendo no Oriente Médio, ou então na Europa, e mesmo no Brasil, na Ásia, no Japão, bem, o que a gente percebe é que às vezes a gente se vê perguntando como que a igreja vai sobreviver nesses lugares, como é que a ação de Deus vai perpetuar ali e como que ela vai conseguir, de certa forma, resistir a essas situações que aparentemente são tão adversas. Pois bem, esse texto de alguma forma responde esse tipo de pergunta que a gente faz quando a gente escuta um relato missionário ou quando a gente lê sobre plantação de igrejas em contextos muito difíceis. E vocês sabem que Gênesis e a cada dia que eu estudo, eu venho para cá e eu chego à conclusão que Gênesis é uma obra
literária incrível, uma obra teológica e literária de primeira linha, de primeira grandeza. Foi escrita para a gente, para entendermos como o povo de Deus deveria fortificar sua convicção sobre a criação de Deus e depender dele sempre, da sua vontade, dos seus propósitos, da sua presença. O Novo Testamento dá testemunho que foi Moisés que escreveu esse livro, no contexto do Oriente Próximo, onde havia muitos relatos sobre a origem de todas as coisas e o propósito de todas as coisas, para que então a gente pudesse entender e que a gente tivesse uma alternativa vinda das próprias mãos de Deus sobre como nós deveríamos enxergar isso. E Gênesis então vai contradizendo esses mitos egípcios, babilônicos, deliberadamente. E, bem, já falei também várias vezes sobre isso, como que Gênesis é dividida. A gente pode dividir Gênesis em duas partes só, que vai de Gênesis 1 até Gênesis 11, que é chamada a história primeva, ou a história mais primordial da humanidade, e depois de Gênesis 12 até o seu final. Ou então a gente segue as divisões do próprio texto, que são chamadas de toledot, né? Que é uma palavra hebraica para falar assim é o relato da geração de Adão, Noé, Abraão e assim por diante. Nós estamos terminando a primeira toledote, a primeira divisão, que começou no capítulo 2, versículo 4, vai até o capítulo 4, versículo 26, até o final do capítulo 4. Então nós estamos chegando no final desse relato sobre a geração dos céus e da terra, como aparece no versículo 4 do capítulo 2. E, bem, a gente já viu como que Deus criou todas as coisas, formou seu jardim, colocou Adão e Eva ali como sacerdotes, agentes do pacto que ele tinha com a humanidade, representantes da humanidade, com um pacto de obras que eles deveriam ser fiéis, e eles não foram fiéis. Então nós lemos sobre as consequências do pecado nas outras semanas que eu preguei aqui, para então a gente chegar agora na continuação da história, que é o capítulo 4. Ele ainda está dentro do mesmo toledote, mas claramente a gente tem um novo enredo aqui. Nós temos o enredo agora do nascimento dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E vocês lembram que em vezes passadas eu falei sobre quando a gente tem uma estrutura triangular no texto. Vocês lembram quando eu falei sobre isso? Que a gente chama de quiasmo, que é uma estrutura literária, antiga, que a gente, quando bate os olhos na nossa Bíblia, a gente não enxerga ela mesmo. Não tem como você saber a olho nu, você tem que conhecer os comentários. Então, não fique se sentindo mal por eu enxergar essas coisas na Bíblia e você não. Eu também não enxergo essas coisas na Bíblia, são os comentários que eu leio que me falam. Mas tem um quiasmo aqui. Quiasmo. O que é? É que a primeira afirmação é uma exata correspondência com a última afirmação, e a afirmação subsequente é uma outra correspondência com uma outra afirmação, e assim por diante até chegar a uma afirmação central. Falei para vocês que os autores do texto antigo faziam isso para destacar o que eles queriam mostrar que era central naquela passagem. Olha só a Bíblia aí, abre sua Bíblia aí para você ver como é que está esse quiasmo aí. Versículo 1, a gente tem a história sobre como Caim é gerado com o auxílio de Deus. Aí lá no versículo 16 do capítulo 4, a gente tem Caim se retirando da presença do Senhor. Então, Caim é gerado e lá embaixo, no final, Caim sai da presença de Deus. Volta lá, versículo 3 e 4 fala que Caim e Abel oferecem uma oferta ao Senhor. Lá no final do relato, versículo 13, 14 e 15, fala de Caim suplicando a misericórdia do Senhor. Então ele começa mostrando Caim e Abel oferecendo ao Senhor uma oferta, e depois termina mostrando só Caim agora pedindo a misericórdia do Senhor, porque o castigo dele era muito grande. Depois, versículo 4 e 5 do capítulo 4, fala que o Senhor julga entre Caim e Abel, a oferta entre eles. E aí o versículo 9 ao versículo 12, o Senhor julga Caim. Então ele julga Caim e Abel, depois ele julga só Caim. E aí então a gente chega no centro do relato, que é a afirmação que está no meio, do versículo 6 até o versículo 8, que é o Senhor admoestando Caim que o pecado dele estava à porta e Caim matando seu irmão. Então, o que o autor bíblico quer mostrar aqui? Que o centro dessa narrativa é esse homicídio, é a palavra do Senhor para Caim, para ele resistir ao pecado, mas que ele não resistiu. Então, lembra, Caim é gerado, Caim desaparece da presença do Senhor. Caim e Abel apresentam ofertas ao Senhor, Caim pede a misericórdia do Senhor. O Senhor julga Caim e Abel, a oferta deles, depois o Senhor julga só Caim. Por quê? Porque o Senhor tinha falado com Caim e ele desobedeceu ao Senhor. Essa é a estrutura desse relato e mostra o que está no centro dele. É muito bem construído, isso é muito bonito. As estruturas, os aspectos literários de Gênesis são muito bonitos. Por exemplo, para você ter uma ideia, o professor de pregação lá do Calvin College, o Sidney Gray Dundas, ele diz o seguinte: a cuidadosa criação literária
do narrador é evidente, pelo uso que ele faz do número 7 e os seus múltiplos. Olha que interessante. Em Gênesis 4, do 1 ao 17, o nome de Abel ocorre 7 vezes e o de Caim, 14 vezes. Além disso, o narrador ressalta que Abel é o irmão de Caim ao usar a palavra irmão 7 vezes. Ele vai falar da marca e da vingança 7 vezes. O filho de Caim, depois no outro relato, Lameque, sobre 7 vezes 7 e assim por diante. O número 7, o próprio nome, inclusive, mostram toda essa beleza do texto. Apesar de ser um texto de uma história muito trágica, de pecado, de homicídio, rejeição, ele ainda assim é um texto muito bonito. E quando a gente está diante de um relato desse, principalmente no Antigo Testamento, existe um perigo, não só um perigo para quem está pregando, mas para vocês também que estão lendo isso em casa, isso é um perigo que acontece muitas vezes no Antigo Testamento, que é a gente fazer uma leitura de tipo antropocêntrica, ou seja, a gente lê essa história e aí eu prego para vocês, está vendo, irmãos, o pecado de Caim? Então não façam como Caim, quando vocês ouvirem a voz de Deus, obedeçam e não sejam como Caim, sejam obedientes, vão embora para casa, Deus abençoe e não sejam como Caim. Isso é uma leitura antropocêntrica, voltada, vem de antropos, né, do homem, voltada para o homem, centrada no homem. E o texto bíblico nunca está falando dos homens aqui, o texto bíblico é sempre sobre Deus. Brian Chappell sempre ensina para a gente que uma pregação cristocêntrica, uma pregação bíblica teocêntrica, ela tem sempre que se perguntar o que esse texto está nos ensinando sobre o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. E depois a gente sempre faz aquela outra pergunta, o que esse texto ensina sobre Jesus? Mesmo que Jesus aparentemente não está aqui. Agora, a gente tem que tomar esse cuidado para a gente nunca cair nessas leituras muito moralizantes, sabe? Tá vendo, irmãos, como Caim desobedeceu ao Senhor? Não desobedeçam ao Senhor, vivam o contrário de Caim. Você ouve sermões desse jeito, provavelmente o que está acontecendo aí são pregações moralistas, e não é isso que a gente quer fazer. Quando a gente lembra da narrativa anterior, sobre o pecado, as consequências do pecado, a queda, e como que, principalmente, o que é chamado de proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, em Gênesis 3, versículo 15, de que a semente da mulher pisaria a semente da serpente. O que acontece de agora em diante, é por isso que eu não vou expor Gênesis inteiro, porque toda a Bíblia, essa história, é a história da batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente. E o que nós temos aqui é o primeiro episódio dessa batalha. E parece que a serpente começa vencendo esse episódio, assim, porque parece que Caim, filho da serpente, provavelmente, ele venceu nesse relato de assassinato, violência, pecado e rejeição. Só que o que eu quero falar para vocês é que, apesar desse texto parecer ser só sobre isso, um texto difícil, a Sociedade Bíblica coloca que ele é o primeiro homicídio narrado, e verdadeiramente é, mas eu queria falar mais uma vez sobre como esse texto é sobre o cuidado de Deus, sobre a misericórdia e a fidelidade de Deus em zelar com a sua aliança que ele tinha feito com Adão e Eva e com a geração que nasceria como filhos dessa promessa. Então, o tema que eu gostaria de tratar com vocês essa noite também é sobre a fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor em zelar pela sua aliança, pelo pacto da redenção que ele havia prometido para Adão e Eva, como nós vimos na exposição passada. O Sidney Greidanz resume isso aqui também muito bem. Ele diz o seguinte, olha que bonito que ele fala. Na batalha entre a semente da serpente e a semente da mulher, Deus torna possível a existência contínua da semente da mulher. O provável objetivo do narrador é dar a Israel a certeza de que Deus é fiel e ele vai preservar na história humana o seu povo da aliança. Lembrem-se que Moisés não escreveu isso aqui para Adão e Eva. Ele não escreveu Gênesis para Adão e Eva ler, ele escreveu Gênesis para o povo que estava saindo do Egito e indo para Canaã ler. E ele estava querendo mostrar para eles como que ele ia ser fiel em cuidar deles. Provavelmente eles estavam passando por todos aqueles perrengues que a gente lê, que eles passaram no deserto, pensando, Deus não vai nos fazer chegar na terra prometida, está todo mundo morrendo, tem muitas dificuldades, mas ele está querendo mostrar aqui que desde sempre, não era só no deserto, mas sempre Deus zelou pelo seu pacto, por causa dele mesmo. Ele administrava o pacto soberanamente para zelar pelo seu povo, cuidar da sua igreja. E é por isso que quando eu leio o livro sobre plantação de igrejas na Europa secular, quando a gente escuta um relato sobre o Oriente Médio, o avanço, ou quando Israel ouvia Moisés
registrando tudo isso aqui, a gente ouvia sobre a fidelidade de Deus em meio a tudo isso. Então esse é o tema que eu gostaria de tratar com vocês essa noite. E a pergunta-chave então para o nosso texto é o que ele ensina sobre a fidelidade de Deus. Ele ensina 3 coisas que eu vou esmiuçar para vocês. Ele ensina que Deus é o nosso auxílio, ele ensina sobre o agrado de Deus e ele ensina sobre o abrigo de Deus. Eu vou explicar isso para vocês. Em primeiro lugar, a fidelidade de Deus no pacto é vista no auxílio que Deus dá às relações humanas. Veja o versículo 1 que fala: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Pode parecer um versículo bem banal. A gente lê sobre o que aconteceu depois que Adão e Eva saíram do jardim. Bem, começaram a fazer filhos. Parece que não tinham mais trabalho e agora eles iam poder ter filhos finalmente. Não se trata de alguma coisa simplória a leitura disso, principalmente porque a gente precisa lembrar sobre o que aconteceu antes. Lembre-se que em Gênesis 1, versículo 26, o que a gente chama de mandato social ou a ordem de Deus para que o homem cresça, se multiplique e continue se relacionando, ela foi quebrada com o pecado. E uma das primeiras consequências do pecado foi quando Adão e Eva comeram do fruto, eles viram que eles estavam nus, sentiram vergonha um do outro, ou seja, a relação deles já não era mais a mesma. E que quando Deus perguntou para Adão o que ele tinha feito, ele apontou falando que foi a mulher que tu me deu. E o Senhor Jesus, quando falou sobre as maldições e as bênçãos deles terem quebrado aquilo lá, e as bênçãos que ele queria, a partir daquele momento que eles tinham quebrado aquela aliança, ele falou assim: mulher, o seu desejo vai ser com o seu marido, e agora você vai dar à luz com dores. Então, quando a gente percebe as dimensões do pecado, e a gente não pode ser ingênuo quanto a isso, porque mais uma vez eu repito, às vezes a gente tem uma visão muito pequena do pecado. Quando a gente tem dimensões do que realmente aconteceu ali na queda de Adão e Eva, quando a gente lê no versículo seguinte do capítulo 3, que Adão foi e coabitou com a sua esposa, conheceu a sua esposa, teve uma relação sexual com ela, e ela gerou um filho, e ela reconhece que foi com o auxílio do Senhor. Isso não é nada banal. Antes, o contrário, isso mostra a fidelidade do Senhor no auxílio das relações humanas. O pecado havia comprometido totalmente essas relações, e mesmo assim Deus prometeu que o casamento permaneceria, que a geração de filhos permaneceria. E Adão e Eva tiveram fé para acreditar na promessa de Deus, e por isso eles tiveram relação sexual e ela engravidou e eles tiveram à luz a um filho. Um dos teólogos bíblicos mais interessantes que a gente tem, reformados, é o Gerhard van Groningen, e ele diz o seguinte sobre isso aqui: o evangelho, quando foi falado pelo Senhor, o proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, ele não caiu em ouvidos surdos. Ou seja, prestar atenção no que o Senhor falou. Por quê? Porque Eva seguiu seu marido no fazer uma resposta aprovada e de fé à proclamação de Yahvé. Quando seu primeiro filho nasceu, ela disse que havia recebido um varão com a ajuda de Yahvé. Desse modo, Eva respondeu a Yahvé e fez a sua própria declaração de fé em resposta à promessa de uma semente vitoriosa. E o marido e a esposa se uniram em sua resposta de fé nas promessas de Yahvé de redimir e restaurar o que haviam corrompido na situação que haviam introduzido de perdição. O que está acontecendo aqui, e o que acontece todas as vezes que alguém se casa e todas as vezes que uma criança nasce, é que o Senhor está fazendo a palavra dele valer, a sua promessa está sendo fielmente cumprida, e as pessoas que se casam, se dão em casamento e geram filhos, o fazem pela fé. A revelia das consequências do pecado, a revelia das relações agora, do desejo da mulher ser com o marido dela, ou seja, o casamento virar um jogo de forças, a revelia da gestação ser conduzida com dores. Apesar disso, os casamentos ainda continuam, os filhos ainda continuam nascendo, e isso é um sinal de que Deus é fiel à aliança dele. Que apesar das consequências do pecado, ainda é possível frutificar e ainda é possível permanecer casado pela fé. Adão e Eva, porque o que eles estavam vendo agora era uma relação bem diferente que eles tinham um com o outro antes no Éden, e eles ouviram a voz do Senhor falando assim: olha, o seu desejo vai ser com sua mulher, e você vai conceber com dores, mas você vai conceber, e você vai continuar com seu marido. Então, mesmo com vergonha um do outro, eles permaneceram juntos. Mesmo com vergonha um do outro, eles frutificaram juntos. Por quê? Porque eles tinham fé, eles tinham confiança na palavra e na promessa do Senhor.
É literalmente o que a gente lê no hebraico aqui, é que ela adquiriu um filho de junto de Deus, procedente de Deus, só pode ter vindo de Deus. E isso para mim, para você, meus irmãos, é de uma aplicabilidade muito direta. Isso nos ensina a fidelidade do Senhor com o povo, em ajudar, em auxiliar a vivermos pela fé novamente as dimensões que foram corrompidas pelo pecado. O casamento, o novo nascimento, eles não podem ser banais. A sua vida conjugal, a sua vida paternal, ou mesmo as suas relações horizontais entre com outros seres humanos, elas tinham tudo depois do pecado para... Não é que elas não iam dar certo, elas iam ser difíceis, é que elas iam acabar. Quando Adão e Eva se viram na condição que estavam, os dois arrebentaram com a relação um com o outro que eles tinham, com vergonha, com acusação. A mulher que o Senhor me deu. Só que pela fé, nas promessas do Senhor, de que aquilo não era a última palavra, que eles poderiam viver na esperança de que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, eles pela fé nessa palavra, continuaram se relacionando e continuaram gerando filhos. E isso nos ensina, meus irmãos, de que apesar do casamento, ainda hoje, continuar sendo às vezes disputa de forças, do desejo da mulher ser para com seu marido a dominará, de que a gestação é com dores, apesar disso, ainda é graça de Deus a gente encontrar casamentos e filhos. Isso é prova da aliança de Deus, da fidelidade da aliança de Deus. Casamentos não são fáceis, gestações também não, mas elas só são possíveis. E mesmo com todas as dores e com todas as dificuldades, já são uma prova da fidelidade, do auxílio de Deus. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui em Gênesis 4, de que a fidelidade do Senhor, a sua aliança, é vista no auxílio que Ele traz. Vejam que esse é um dos atributos divinos que é aplicado à mulher. Só abrindo um parênteses aqui, porque às vezes as pessoas falam que Gênesis é machista, falando que a mulher é auxiliadora do homem. Bem, Deus auxilia a sua igreja. E Ebenezer é um dos títulos, um dos nomes de Deus, que é o auxiliador. Então é um atributo divino comunicado na experiência da mulher e do homem também. Segundo lugar, olha o que diz o versículo 2 até o versículo 5. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Se em primeiro lugar a gente aprende que a fidelidade de Deus no pacto da redenção dele era vista quando ele auxiliou nas relações humanas, aqui em segundo lugar a gente vê a fidelidade dele no agrado que ele teve do trabalho cultural. Vocês lembram que as 3 ordens que Deus deu lá, os 3 mandatos, mandato social, cultural e espiritual, eles reaparecem aqui, só que agora depois da queda, e aparece Deus velando por eles. É isso que eu estou fazendo com vocês. O primeiro ponto é o mandato social, as relações humanas. O segundo ponto é o trabalho de Caim e Abel. Passaria também desapercebida a nossa leitura de que nós estamos vendo aqui o relato do nascimento de 2 pessoas, habitantes ali do mundo neolítico, onde eles trabalhavam com a terra, com o gado. Só que a gente tem que lembrar que a maldição e as consequências do pecado é que a terra era maldita, e ela agora ia dar o seu fruto pelo suor do trabalho deles. E com isso, novamente, a gente tem que entender as dimensões do pecado, de que enquanto Adão e Eva no Éden, antes da queda, colhiam de toda a árvore, comiam livremente, só não poderiam comer da árvore do bem e do mal, agora o alimento da terra era vindo com dor, suor, sacrifício. Só que a gente lê que os 2 que nasceram pós-queda, nasceram trabalhando e cultivando, e não só isso, oferecendo o fruto do seu trabalho a Deus. Um era um lavrador e o outro um dono de rebanho. Ou seja, aqui fica explícito a graça de Deus e a fidelidade de Deus, não só em agradar dos frutos do nosso trabalho, mas do próprio trabalho gerar frutos. Porque, novamente, o que eu falei para vocês, você acordar todos os dias e ir trabalhar não é uma coisa banal. Só de você levantar e ter fé para continuar trabalhando, você só faz isso porque o Senhor abençoa o seu trabalho. Porque o Senhor possibilita de que o seu trabalho produza frutos, porque a terra e a consequência do pecado é que ela não produziria mais.
E isso muda tudo. E isso mostra, mais uma vez, como que Abel teve fé, a semelhança dos seus pais. O Van Groningen também comenta isso e mostra como isso foi um sinal de confiança. Trabalhar na terra, depois de terem ouvido que ela era maldita, mas mesmo assim o Senhor iria frutificar. Adão continuou trabalhando e ensinou provavelmente Abel e Caim a trabalhar. E ele fazia isso porque eles tinham fé. Van Groningen diz: Abel, segundo pode ser julgado como tendo se unido aos seus pais, na aceitação da promessa de Yahvé. Ele teve fé. Ele ofereceu um sacrifício que foi agradável a Yahvé. Abel, por meio do seu sacrifício, deu expressão à sua consciência de necessidade pela intervenção de Yahvé na sua vida pecaminosa. Quando ele ofereceu algo para o Senhor, ele falou assim: Senhor, eu não só estou oferecendo do meu trabalho para o Senhor, mas eu preciso que o Senhor intervenha aqui. O Novo Testamento informa que Abel foi motivado pela fé, Hebreus capítulo 11, versículo 4. O sacrifício dos produtos do solo de Caim não foi aceitável ao Senhor. E a resposta de Caim à rejeição deu evidências que faltou o quê? Fé. Quando Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, e a maneira como Caim reagiu no versículo 6, é muito provável que o que ele foi motivado não era fé, mas era alguma autopromulgação, algum autointeresse. Porque ele ficou muito irado, a ponto de corromper a sua relação com Deus e de ir matar o seu irmão. Então, o que a gente fica observando aqui é que não só o que foi oferecido, isso era importante. Lembrem-se novamente que os leitores de Gênesis eram Israel. E Israel sabia o que Deus gostava e o que ele não gostava que fosse oferecido. Quando eles leram que Abel ofereceu animais das primícias e das gorduras, ou seja, o melhor que ele tinha, e que Caim ofereceu qualquer coisa ali, eles sabiam o que estava em jogo ali. Eles sabiam quem tinha oferecido a melhor oferta. Mas, acima de tudo, não só o que eles ofereceram, mas a motivação do coração de cada um ter oferecido por fé e o outro não, resultou no agrado de Deus pelo trabalho. Se por um lado Deus nos auxilia nas relações, por outro, isso nos ensina que o nosso trabalho, apesar do suor e das dores, a terra ainda frutifica. A gente ainda come do nosso trabalho, o nosso trabalho ainda gera alimento, gera riqueza, gera conforto, e é um sinal de que Deus está sendo fiel às suas promessas. É um sinal de que Deus ainda está nos sustentando. E isso deve fazer com que a gente trabalhe com fé. E trabalhar com fé talvez seja uma das coisas mais difíceis por causa daquilo que o Indy falou, dos dualismos que a gente vive. A gente acha que âmbitos da fé são esses âmbitos religiosos e o nosso trabalho são de outra ordem. E a gente acha que ter fé no trabalho é fazer um devocional lá no escritório. Não é. Pode ser, pode fazer devocional lá, mas não é só isso. O simples ato de você acordar todos os dias, se dirigir ao seu serviço, por mais complicado que ele seja, por mais que você precise suar a camisa para conseguir desfrutar do que você consegue produzir, isso, só de você ter fé, de ir para lá, é sinal de que você está experimentando a fidelidade de Deus, a sua aliança, porque por causa do pecado, a terra não ia mais produzir, a não ser espinhos, abrolhos, dificuldades para a gente. Isso é reconhecer que o seu trabalho aponta para além dele, aponta para o Senhor Jesus e que você precisa de fé nas promessas de Deus para se levantar e ir trabalhar. Então a fé no trabalho ou a fé no ambiente do trabalho não é só quando você ora lá no seu trabalho. Vou fazer um momento devocional aqui. Inclusive tem lugar que você nem pode ficar fazendo momento devocional, então não faça. O negócio é a fé que você tem de trabalhar. Era isso que o salmista no Salmo 127 fala: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, se você está trabalhando e edificando a sua casa, se você está vigiando a cidade e ela está bem guardada, significa que o Senhor está trabalhando ali. Significa que o Senhor está sendo fiel às suas promessas e você está experimentando cada uma delas. Em terceiro e último lugar, versículos 6 e 7 mostram que a fidelidade de Deus é vista, o pacto dele de redenção é visto, em primeiro lugar, no auxílio que ele nos dá nas nossas relações, principalmente no nosso casamento, na nossa geração de filhos, mas também nas relações pessoais. Em segundo lugar, no como agrada as obras que a gente faz, o nosso trabalho, não só de ser possível, mas de ser agradável a Ele. E em terceiro e último lugar, versículos 6 e 7 mostra que a fidelidade de Deus é vista aqui no abrigo em que Ele nos
fornece, no caso ele forneceu a Caim, frente à corrupção espiritual que estava acontecendo. Veja o que diz no versículo 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Por fim, a gente tem uma conversa aqui de Deus com Caim, que parece para um leitor de Gênesis algo banal, porque Deus está o tempo inteiro conversando com as pessoas. Ele conversava com Adão e Eva, acabou de conversar com Adão e Eva, ele continua conversando com Caim. Mas se vocês lembrarem que Adão e Eva tinham sido colocados para fora do jardim, banidos da presença do Senhor, e Deus aqui continua falando com Caim, e mais do que isso, Deus vai ao encontro de Caim, Deus vê o que Caim estava fazendo, Deus vê como Caim estava. A gente percebe que a fidelidade dele em ainda ser um abrigo espiritual em meio àquela corrupção. Deus vai ao encontro do pecador, como ele sempre fez, e com perguntas muito semelhantes às que ele tinha feito com Adão e Eva. Por quê? Onde está? Por que você fez isso? Claramente o que a gente tem aqui é Deus agindo em fidelidade à sua promessa de, em meio à corrupção do pecado, ele ainda ser abrigo para a gente, socorro bem presente. E que se alguém ouvisse a voz dele e o obedecesse, encontraria misericórdia. O que ele fala para Caim, ele fala: Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Agora, se você ceder o seu pecado, você vai se dar mal. O pacto das obras, ou seja, viver uma vida reta diante do Senhor em obediência, ainda estava em vigor. É o que ele está falando aqui. Caim, compete você dominar a sua tentação. Mesmo depois da queda, Deus diz para Caim que ele poderia proceder bem, obedecer à sua vontade. Ele seria aceito. Mas junto dessas palavras vieram as admoestações do Senhor, falando: se você proceder mal, o pecado está à sua espreita. O que isso ensina para a gente? Isso também é de aplicação muito direta para nós que vivemos esse mundo pós-queda, depois da queda, que apesar das nossas relações estarem em frangalhos por causa do pecado, de pessoas nascerem nem acreditar que Deus existe, ou achar que Deus é tudo, ou achar que Deus é qualquer coisa, mesmo assim, Deus continua ainda falando com o pecador, Deus continua indo até o pecador, e se alguém ouvir a voz do bom pastor e reconhecer, ele vai ser aceito. A salvação, o Novo Testamento sempre diz que ela é para hoje, ou seja, ela está à disposição daqueles que ouvem a voz do pastor, são chamados. Isso é sinal da fidelidade de Deus em meio ao pecado e à corrupção. Agora, eu poderia fazer algumas conclusões preliminares aqui, que são ao resto da parte do texto que nós lemos, que apesar da graça e da fidelidade de Deus em auxiliar Adão e Eva, em agradar da obra de Abel, em ajudar e evitar que a corrupção de Caim o dominasse, mesmo assim, Caim resolve não ouvir a voz de misericórdia e fidelidade do Senhor, e então ele chama o seu irmão para um campo, e não é à toa ele ter chamado ele para o campo, porque alguém que leva alguém para o campo, para mais longe, premeditou o que ele estava fazendo, não foi um momento de ira, não foi um momento assim de descontrole, ele sabia o que ele estava fazendo, e além, inclusive, do Deuteronômio 22, tem várias descrições de crimes cometidos premeditados, que era o que Caim estava fazendo aqui, e ele mata o seu irmão. E aí aquele quiasmo que eu mostrei para vocês, a gente só foi a primeira parte até agora, e agora a gente vai voltar. Todas as voltas das afirmações do primeiro momento. E todas as voltas das afirmações do primeiro momento são as de Caim arrebentando e retrocedendo em tudo aquilo que Deus estava avançando. Se Deus, por um lado, foi auxílio nas relações sociais, Caim mostra aqui que ele quebrou com o homicídio, principalmente. Ele deixou ela em frangalhos. E ainda foi arrogante a responder ao Senhor: onde está o seu irmão? Ele falou assim: eu não sou o tutor do meu irmão. Ou seja, não tenho relação com ele, não tenho pacto e mandato, não cumpro o mandato social com o meu irmão, não sou tutor dele, versículo 9. Ou seja, como que ele, por ter pecado e não ouvido a voz de misericórdia do Senhor, favoreceu a corrupção das relações sociais. Mas não só, também com as relações de trabalho são quebradas. Quando ele mata o irmão e o sangue escorre na terra, versículo 10 a 12, Deus fala que é maldito o solo, ele não vai produzir mais, porque ele está clamando o sangue do seu irmão, e você vai trabalhar agora e não vai colher essa terra, por isso você vai ter que ser errante daqui. O trabalho dele não produzia mais. Mesmo que eles já tivessem nascido em pecado, ele ainda estava colhendo, mas agora menos ainda. Ele comprometeu ainda mais as relações dele com o trabalho.
e, em última instância, principalmente, as relações dele com Deus. Deus que tinha ido até ele, Deus que tinha falado a ele sobre a possibilidade dele ser aceito, se ele obedecesse, o castigo dele agora foi pesado. E mesmo assim, Deus ainda o aliviou, com medo dele encontrar de alguém o matar. Ele colocou uma marca em Caim. E não pensem que essa marca, já tiveram pastores falando que essa marca era a cor da pele negra. Pelo amor de Deus, esse tipo de argumento racista não é o que o texto fala. O texto não fala que marca é essa. Era alguma coisa visível que alguém encontraria Caim e saberia que não era ele. Mas o texto termina falando que ele foge da presença do Senhor. Versículo 16. Ele corta definitivamente a possibilidade dele ter relação com Deus. E ele arrebenta com o mandato espiritual ou a relação com Deus. Então, quando a gente termina esse texto aqui, parece que está tudo perdido novamente. E eu imagino o povo da aliança ouvindo esse relato de Moisés e sem esperança, e a gente poderia se perguntar, e a semente da mulher, onde está? Porque a que sobrou, Caim, não pode ser a semente da mulher, não é a promessa. Ele foi vencido pela serpente. Parece que a primeira batalha sobre a luta desses dois povos, a semente já levou. Só que esse texto muda de conotação, não só porque a gente sabe que depois Adão e Eva vão ter um outro filho, mas ele muda de conotação quando a gente se lembra aquilo que eu falei no começo. A gente não cede à tentação de ler de maneira antropocêntrica, mas o lê de maneira cristocêntrica. Esse texto não fala sobre Abel e o sangue derramado de Abel. Ele fala de um sangue muito mais precioso que Abel apenas prenuncia. O sangue de Abel realmente foi derramado injustamente, e o próprio Senhor Jesus anunciou isso em Mateus 23, quando ele falando aos fariseus que o sangue de todas as pessoas que tinham sido mortas injustamente recairia sobre eles. Ele fala, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias. Abel foi morto injustamente, era um justo, era o filho da semente da mulher, era alguém do pacto, com fé. Ele era um homem de fé, porque o autor de Hebreus, como eu disse para vocês, no capítulo 11, versículo 4, fala que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus o aprovou suas ofertas, e embora morto, por meio da fé ainda fala. E fica parecendo que então as esperanças estavam em Abel de alguma forma, mas lembrem-se, esse texto não fala sobre Abel. Abel ainda é uma figura muito parca, uma sombra de um outro Abel, muito maior e muito melhor, o verdadeiro filho da semente da mulher, o verdadeiro sangue justo que foi derramado e que tinha condição de fazer e oferecer uma oferta ao Senhor agradável aos olhos dele, para que eu e você hoje mais não precisássemos estar na condição de Caim. Há um texto belíssimo em Hebreus também no capítulo 12, a partir do versículo 22, preste atenção que eu vou ler, falando como o autor de Hebreus mencionando toda a reconstrução da história de Israel, de como o povo, quando estava diante do Monte Sinai, ficou empavoroso e com muito medo do que Moisés estava acontecendo. E ele fala sobre nós, sobre a igreja, ele fala, vocês chegaram ao Monte Sião, pela fé, claro, em Cristo, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos alegres em reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha que riqueza. E olha como o autor de Hebreus, consciente de toda essa literatura, inclusive de Gênesis, fala que nós, a igreja, através da nova aliança em Cristo, do sangue de Cristo derramado, e não o sangue de Abel, chegamos a uma condição e a um lugar de favor de Deus, de misericórdia, de fidelidade às promessas de Deus, muito maior do que Adão, Eva, Abel e Caim experimentaram. O sangue do qual esse texto fala, que nós acabamos de ler, não é o sangue de Abel derramado injustamente, mas o de Cristo, o verdadeiro filho da mulher. E isso faz com que seja possível que eu e você não estejamos mais em Caim ou em Adão, mas que a gente possa viver pela fé agora em Cristo, no novo Abel, e que por isso a gente pode experimentar numa dimensão muito maior pela fé também o que eles não conseguiram. O sangue de Cristo nos auxilia muito mais nas relações humanas, nos nossos casamentos, nas nossas gestações.
A gente tem um outro olhar sobre as relações humanas por causa do sangue de Cristo, porque Ele nos dá fé de que foi um sangue derramado, uma obra consumada que agradou a Deus, e por isso Ele ressuscitou, a morte não conseguiu segurar, e isso faz com que a gente tenha esperança verdadeira para as nossas relações, que o que diz sobre as nossas relações não é a maldição do pecado, não é o domínio do homem sobre o desejo da mulher e nem as dores do parto, mas de que estamos numa nova aliança. O sangue de Cristo torna agradáveis as obras que a gente faz ao Senhor, os frutos do nosso trabalho, tão imperfeito, tão cheio de pecados, em todos os lugares que a gente coloca a mão, a gente sabe que a gente deixa a nossa marca, mas por causa do sangue de Cristo sobre a minha e a sua vida, as nossas obras são agradáveis a Deus. E em última instância, e claro, o sangue de Cristo nos abriga de toda corrupção espiritual. O sangue de Cristo nos provê uma salvação a que Caim não conseguiu receber, mas que eu e você também, pela fé no sangue dele, conseguimos. E de que hoje a gente pode encontrar aceitação diante de Deus por causa do sangue de Cristo. Da mesma forma que a Caim não recebeu aceitação diante de Deus por causa do sangue de Abel, eu e você recebemos aceitação diante de Deus por causa do sangue de Cristo. É sobre isso que o texto fala. A mensagem do Evangelho em Gênesis é que Caim não venceu, é que a semente da serpente não prevaleceu, é que mesmo morto, Abel ainda fala, só que ele fala não porque o seu sangue é suficiente, mas porque o seu sangue aponta para uma mensagem da aliança no sangue de Cristo, e por isso que ele ainda fala uma mensagem muito maior e muito melhor do que a mensagem de Abel. Vamos terminar? Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor não nos deixou no escuro, sem esperança, sem saber para onde iríamos ou o que esperar de nós, Pai, mas mesmo os nossos primeiros pais, imediatamente após pecarem contra o Senhor, um ato de rebeldia que nós não temos nem dimensão, Pai, correta do que foi, do que representa pecar contra o Senhor. Os nossos pais, quando pecaram, o Senhor não os deixou sozinhos, e isso mostra que o Senhor não nos deixou sozinhos, Pai. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos, meu Deus, porque mesmo apesar do pecado, das suas consequências, nós ainda temos casamentos, nós ainda temos gestações, as nossas igrejas estão cheias de filhos, os nossos casamentos estão sempre acontecendo, e isso é prova de que o Senhor vela pela sua palavra, Pai, o Senhor vela pela sua aliança, o Senhor administra a sua aliança, e nós somos muito beneficiados por isso, Pai. Nós te louvamos, nós pedimos perdão, Pai, todas as vezes em que nós temos uma atitude de falta de fé, contrária à fé que os nossos primeiros pais tinham de imperfeitamente ainda caminhar e dar passos confiantes na sua promessa. E quando eu e os meus irmãos não confiamos que o Senhor tem o melhor para os nossos casamentos, para o nosso trabalho e para a nossa relação com o Senhor, perdoa-nos, Deus. Perdoa pelos nossos pecados. Nós não sabemos o que fazemos, Pai. Nós nos arrependemos sinceramente. E nós cremos naquilo que nós cantamos hoje, Pai, que se nós o amarmos verdadeiramente, nós vamos te obedecer. Adão e Eva o amaram, confiaram no Senhor e o obedeceram sem saber e sem entender ainda a promessa que estava reservada a eles, toda a sua dimensão do filho da mulher. Mas nós que recebemos de Cristo a revelação, temos as Sagradas Escrituras, nós, Pai, cresce em nós a consciência de que fazemos tudo isso pela fé. E perdoa-nos, Deus, e nos ajuda a viver uma vida que te glorifique mais, uma vida que te agrade mais, não por causa dos nossos méritos, das nossas capacidades, mas por causa do sangue de Cristo que foi derramado por nós. É a nossa oração essa noite para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.